Olá! Na live de hoje, a gente vai conversar com a Lina, que é terapeuta do natural feminino, e a gente vai falar sobre a menstruação e sobre como a menstruação acontece e os ciclos femininos, como que acontece, eles acontecem para as mulheres que têm diferentes condições sociais e econômicas. Deixa eu convidar. Tô aqui convidando. E a ideia é a gente mostrar aqui. Já te chamei, Lina, daqui a pouco você já entra. E a ideia é a gente falar sobre os ciclos, sobre como que acontece para as mulheres. Oi! Oi, Carol! Bem? Tudo bem, e você? Também. Obrigada por participar dessa conversa, né? Muito. Ah, Queria que você falasse um pouco. obrigada a você. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você faz do terapeuta como terapeuta do natural feminino. O meu trabalho, ele começou, na verdade, ele é recente, viu, nessa área. E começou com atendimentos individuais, para ganhar bastante prática, experiência, troca, né, entre as mulheres. E depois ele foi migrando para encontros coletivos. Então, hoje ele acontece também com encontros coletivos, onde não é exatamente algo... Porque o que acontece? Quando a gente faz esses atendimentos ou encontra mulheres, até mesmo em rodas, as questões são muito parecidas. São muito parecidas, muito iguais, muito parecidas. E os encontros coletivos, eles apareceram como uma possibilidade de olhar e falar assim, puxa, por que não então tratar das mulheres todas juntas, várias mulheres juntas, trazendo como uma espécie de palestra, misturado com vivências meditativas, misturado também com experiências artísticas. E eu já estou nessa já faz um ano já promovendo esses encontros. E também, assim, eu não tenho divulgado muito, viu? Mas quem sabe, né, Carol, essa nossa parceria não role aqui algumas novas mulheres interessadas, mas... Ai, com certeza. Mas as mulheres que me chamam eu atendo também. Eu atendo individualmente. Que bom. Eu gosto muito de falar sobre políticas públicas, né, que são ações que o governo faz para cuidar de problemas, né, ou questões da população. E essa questão do feminino, né, da menstruação, desse contato com os nossos ciclos, com as nossas fases, é algo, sim, que é difícil. Eu não conheço no SUS. Se tem, eu desconheço, né? Então, eu não sei. Eu acho muito importante isso que você faz, que é algo que a gente não tem acesso através do governo, né? É algo que o governo mostra pra gente. E a ideia dessa live não tem, né? É a gente mostrar que é muito importante essa conscientização, né, da gente com os nossos ciclos e como que acontece de diferentes maneiras para as mulheres que têm diferentes condições sociais e econômicas, né? Então, acho que era legal. Que fase do ciclo você quer começar a falar, assim? Que aí a gente podia falar um ciclo e aí a gente fazia esse comparativo, sabe? Que fase do ciclo? Já que o assunto é menstruação, vamos deixar a menstruação por último? Sim. Não é? Olha, por que não começar, então, pelo mais polêmico, que é a pré-menstruação, né? Pelo pós-menstruação, ovulação, pré, aí fica o ciclo. E aí finaliza na menstruação. Depois que a gente... O que nosso corpo está acontecendo com o nosso corpo? Tá. Na pós-menstruação, né, quando a menstruação se encerra, o nosso corpo ele está se preparando para entrar na ovulação, para entrar no período fértil. Então, é todo um preparatório corporal sempre, né? Durante o ciclo inteiro, é toda uma relação física, corporal, emocional, comportamental, que acaba resultando também nos comportamentos, nos pensamentos, nas atitudes. E nessa fase da pós-menstruação, ou pré-ovulação, é uma fase em que o nosso corpo, primeiro, que são poucos dias, na verdade, de infertilidade, a gente está infértil.
Então, as mulheres aí que têm... dá um medo, né? Mas essa coisa de olhar para a fertilidade não dá certo na tabelinha, viu, gente? Não dá certo na tabelinha, de falar assim, ah, tá bom, então é garantido, acabou a menstruação, eu tenho aí 3 dias ou 5 dias garantidos. Não, não é bem assim. A gente tem que... É todo um caminho de se conhecer. Daqui a pouco de uma maneira muito completa. Assim. Comentários, minha filha nasceu dessa história aí. Daqui a pouco começa a ver que eu tô rindo. Que sempre que começa de tabelinha, começa a ver aqui. A tabelinha tá fazendo 6 anos amanhã. Exatamente. Que isso, gente, não dá. A gente não dá para fugir da responsabilidade. Assim, se a gente abraça qualquer coisa na vida referente a nós, né, ao nosso corpo, a nossa saúde psíquica, a gente tem que mergulhar nesse conhecimento. Existe uma responsabilidade grande aí. Se a gente vai abdicar da pílula anticoncepcional, que é um lugar confortável, né? Que tem lá grandes consequências, a gente tem que ter responsabilidade. E, na verdade, é todo um conjunto de coisas que a gente tem que observar. Então, esse período, teoricamente, é um período em que acontece a infertilidade. Só que o que acontece? O espermatozoide... ele sobrevive, ele fica ali por uns belos dias ali. Então, não é que você vai estar fértil logo que acabou a menstruação. Mas pode ser que 2, 3 dias após a menstruação você já esteja fértil. Então, se isso acontecer, e se tiver um espermatozoide ali à espera, você engravida. Então, mas é um período que, como, teoricamente, tudo na teoria, gente, não dá para generalizar ninguém. A gente não pode generalizar, porque tudo depende das circunstâncias de vida, depende da sua saúde mental, depende do ambiente externo ao qual você vive, né? Se você está num ambiente saudável, mas dentro de um lugar saudável, digamos assim, em que a mulher está bem, está relaxada, está vivendo o seu ciclo tranquila, essa é uma fase em que a gente se sente poderosa pós-menstruação, porque vem... É um chamado para esse primeiro momento, assim, criativo, que é o seguinte. Vamos pensar aqui, por exemplo, na respiração. Se quando a gente fica nervosa, a nossa respiração fica ofegante, fica curta, uma respiração curta e desconfortável, né? Uma respiração desconfortável, significa que as coisas estão interligadas, a emoção com o corpo. Então, se a gente está entrando na fase ovulatória, o nosso corpo responde de uma maneira que estou concretizando, o útero está se preparando para receber e para gerar uma nova vida. Para o lado de fora, no campo das emoções, atitudes e tudo mais, a gente está se preparando para criar projetos, nós estamos mais para fora, nós nos tornamos mais solares, a gente fica mais aberta. Então existe essa possibilidade, né? Se a gente estiver aí caminhando bonitinho, né? Com uma vida minimamente saudável e digna, né? Que é o que todo mundo merece. Sim, agora... E aí, passada essa fase... Agora, não, fazendo um paralelo para as mulheres que não têm uma condição econômica muito boa, assim, né? O que elas fazem com essa expansão toda e com essa energia criativa, se elas estão lá na rotina de sair cedo, ir para o trabalho, trabalha para o sonho dos outros, né? Ganha o mínimo para pagar as contas, então é uma energia que ela não consegue nem usufruir, né? É tanta... Né? Exatamente. Mas, puxa, é difícil, é complicado falar de uma realidade que a gente não conhece, né? Mas eu fico aqui pensando assim, a gente pode trazer, na verdade, eu aqui, só para emendar com uma apresentação, para vocês entenderem alguns pontos de vista que eu posso trazer por aqui. Eu vivo em uma casa, que é uma casa em que eu e meu companheiro, a gente oferece meditação, yoga, e aí tem também os ciclos de Femínia no meio disso, ou seja, atividades de autoconhecimento.
E apesar de a gente oferecer isso para, digamos, um público da classe média, a gente sempre se preocupa em trazer valores mega acessíveis, em que as pessoas possam fazer parte. Muitas vezes a gente oferece bolsas e tudo mais. E o que acontece? E trazemos também, né, discursos, falas, coisas referentes a todo mundo, digamos. Vamos falar, né, não gostamos de segregar ninguém. Sim. E a questão da segregação, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala do autoconhecimento, a gente diz que claro que para uma mulher nessa condição que você acabou de dizer, uma mulher que, né, puxa, não tem nem tempo para respirar, às vezes é até maltratada, vive em um ambiente extremamente nocivo. Para esse tipo de situação, que eu não saberia, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas já convivi com algumas realidades, assim, já vi um pouquinho, mas nada de perto, nada a ponto de dizer, ah, beleza, já convivi ou já vivi isso. Então eu não consigo falar sobre isso. Mas independentemente da condição social, nós temos uma prática, na verdade, nós humanos, de viver na insatisfação. Então, é sempre a busca de alguma coisa, de um desejo, de uma vontade, de algo, de um objetivo que está lá na frente, que nunca está aqui. Então eu não posso porque não está aqui, e eu tenho que almejar. É a cenourinha que eu preciso correr atrás. Sim. E o que acontece é que a gente se identifica demais com as situações. A gente se identifica demais e não consegue enxergar a porta de saída. Né? Hoje na pandemia, todas nós estamos saturadas. Tem toda uma realidade das mulheres que perderam seus empregos porque tiveram que voltar para casa para cuidar dos filhos. Isso aconteceu num número assim alarmante. É terrível, é difícil, mas é uma fase. Perceba que existe uma luz, existe uma saída possível. Sempre vão existir outros pontos de vista diante da realidade que a gente tem na nossa frente. Sim. Mesmo que pareça que não tenha saída. Claro que a questão é, quem vive numa condição ainda mais difícil ou de extrema repressão desde criança ou o tempo inteiro, é um condicionamento. Nós somos sempre condicionadas a viver de uma certa maneira. É um condicionamento que, infelizmente, para certas pessoas, esses condicionamentos são mais difíceis de se libertar, de a pessoa perceber uma possibilidade de libertação, não é? Mas todas nós vivemos condicionadas. Sim. A sociedade inteira tá sempre botando condicionamentos em cima da gente. Sim, eu lembrei de uma política pública, eu estava procurando aqui, que ela chama Programa Tem Saída, que é para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, sabe? Uhum. Que eles dão uma orientada para as mulheres que têm medida protetiva, né? Agora o site foi para outra página aqui, deixa eu ver. Tá legal. Tem até uma saudades quando dava para fazer isso, né? Mas é pela prefeitura, esse aqui é no centro. Eu achei que você falou esse nome, né? Que a gente não vê saída. Eu lembrei dessa política pública que existe aqui na cidade de São Paulo, que leva que aumenta a possibilidade de uma mulher vítima de violência, geralmente sem independência financeira, conseguir, né? Alguma coisa. Mas essa parte é bem complicado mesmo. Mas percebe, Carol, que o ponto é esse. O ponto é o quanto a gente acredita na realidade que nós vivemos. Se a gente acredita que ela é dada e que ela é uma realidade engessada, nós não conseguimos nem imaginar que a gente pode caminhar para uma saída. Sim. Entende? Não consegue nem imaginar. Vem um certo conformismo. A vida é assim. Isso que eu vivo é normal, a minha mãe viveu e eu vivo assim também. Sim, a minha mãe viveu, minha avó viveu, minha tia viveu, a vizinha do lado viveu, a mãe da vizinha do lado. Então, eu não tenho outras referências. Infelizmente, tem muitas pessoas que, né, mas
Ai, gente, é sempre assim, o marido sempre bate na esposa porque, né, a gente, né, então a pessoa tem isso como uma verdade, como a única solução da vida, né? E esse da menstruação também é algo que, né? Então a ideia, ui, foi, que susto. Será que foi o meu que travou? Ah, não sei. Deu uma travadinha. É, é Tá, isso. sim. Aí vamos voltar lá pro ciclo, Pra né? tudo. Aí a parte da ovulação, que é a parte mais divertida, que eu acho. Eu tenho, É, realmente é mais divertido. eu tenho Pra quem. quando eu tenho mais intimidade assim com as amigas, né? Que agora eu não tô vendo ninguém, né? Mas quando encontrava ao vivo, sabe, às vezes você vai, você combina um forró, combinava, né? Combinaremos em breve. Combinava encontrar uma amiga, aí você olha pra ela assim, aí geralmente você fala, ai, você tá linda, e eu tento sair um pouco desse lugar, né? E aí uma coisa Uhum, que quando eu tenho uhum. bastante intimidade, eu falava, meu, você tá ovulando, eu tenho certeza que você tá ovulando, porque você tá tipo Ai, que legal. outro adjetivo a ser usado, porque a mulher tá assim, ela brilha. É um negócio que você faz, É, hipnotiza, você fica assim, não, você tá ovulando, tipo, não, você tá ovulando, sabe? Ai, como você sabe? Aí é eu tava verdade. no fogão, e uma moça, ela tava com uma roupa super curta, tipo um top, um shortzinho curto, e ela tava linda. Aí eu virei pra amiga e falei, ó, não conheço essa daí, mas aposto que tá ovulando, porque, tipo, não dava para olhar pra ela. E ela pôs aquela roupa mais assim, né, pra mostrar mais o corpo, e ela tinha um corpo lindo. Aí eu fico, tá ovulando. Muito bom, muito bom. Que sensibilidade a sua. Adorei, adorei, adorei. Eu vou adotar isso. Adorei. Perfeito. Gente, encerramos aqui o papo sobre ovulação. Carol já explicou. É isso, exatamente, exatamente. A questão da ovulação, né, Carol? Bem que você trouxe, assim, lindamente, até trazendo a beleza de quando uma mulher quer se exibir mais. Isso é lindo. Qual que é o problema? É bonito. Não significa, gente, pelo amor de Deus, os caras se acham, né? De achar que a mulher está se exibindo, ela quer ficar. Não, ela simplesmente quer se exibir só isso, é só E se isso, quiser porque ela outra está se coisa sentindo também, a exuberante. mulher tá no direito dela também, né? Tá no direito dela, É. total, total. Que isso, gente. Ai, Carol, que isso. Meu, isso é de pirar a cabeça se a gente entrar nessa história, Sim, porque, sim. meu Deus. Vamos focar Mas vamos lá, em ovulação. ovulação, vamos focar. Voltando. Então, a ovulação, a gente na ginecologia natural, a gente relaciona com o arquétipo da mãe, tá? E o arquétipo da mãe é aquele que abriga, nutre, acolhe e doa amor. Então, a mulher durante a ovulação, ela se sente mais amorosa, ela se sente mais calorosa. Então, existe uma certa doação mesmo, uma vontade de doar amor, de se doar, de doar, né, a sua criatividade. Toda essa potência criativa que o corpo fisicamente se prepara, que seria gerar uma nova vida, pode ser canalizada, e normalmente é canalizada para tudo na vida. Libido, né? Libido, quando a gente fala de libido, logo vem na cabeça da galera sexo, libido, sexo. Ah, fertilidade, ovulação, sexo. Não, a gente pode canalizar para tudo na vida, assim como o sexo é consequência de, né, um sexo saudável é consequência de um florescer, de um desejo de vida, de uma vontade de viver. Então, na ovulação é isso. A gente pode, se a mulher não quer ter filho, ela vai canalizar para outros lugares. Pode ser que ela canalize ajeitando a casa e de repente a casa fica deslumbrante. E aí ela monta aquele cantinho que estava há tempos para ser montado, decorado, bonitinho. Ela vai lá e é na ovulação que ela vai sentir vontade de fazer isso, de deixar aquele cantinho bonito. Ou pode ser que ela sinta vontade de se maquiar, de se exibir, sim, de se mostrar nas redes, de sair na rua com roupa curta, porque ela quer, porque ela está se achando bonita. É só isso. Essa mulher está se achando bonita. Sim. E é isso, a gente fica mais bonita mesmo.
por uma questão toda hormonal, e as pessoas do lado de fora percebem, porque aí fica com uma pele mais bonita, o cabelo mais brilhante, e aí a gente pode canalizar também, dependendo do momento de vida, pode canalizar nos projetos, pode canalizar, já que aqui a conversa é sobre as mulheres das classes mais baixas também, quem não tem essa possibilidade de se perceber, como é. Bom, se essa mulher tiver um pouquinho de cuidado e de carinho nesse olhar interno e se perceber nesse momento, ela pode canalizar em uma tomada de decisão, em um momento em que ela, às vezes, está tudo turvo, você não consegue perceber, as coisas estão turvas e você não consegue ver que você vive com uma pessoa que não é legal, ou que você precisa achar uma saída para ganhar mais dinheiro, ou, enfim, ou que você precisa achar uma saída para como é que eu, na pandemia, resolvo a situação filho e trabalho. E pode ser que nessa fase, essa mulher consiga trazer mais luz. Não é à toa que a gente, na ginecologia natural também, relaciona a ovulação com a lua cheia. Porque a lua cheia, ela traz mais luz, ela clareia, ela traz assim, olha, enxergue, perceba as possibilidades. E aí você olha e concretiza, não é só olhar, você olha e faz. A gente está mais propensa a fazer também, nessa fase. E os fluidos mudam? Mudam. Tem uma questão interessante falar sobre isso, porque a gente é levada a sentir nojo da vagina, da vulva e dos fluidos. E é muito comum. Tinha uma propaganda que falava, calcinha limpa no fim do dia. Lembra que eu via quando era pequena? Tinha uma propaganda daqueles absorventes diários, assim, sabe? Tipo, troque 3 vezes por dia pra ficar com a sua calcinha limpa no fim do dia. E aí você põe um negócio cheio de química numa parte super sensível do corpo. É lógico que vai fazer mais fluido, né? Pois é. Gente, a vulva, que é essa parte externa da nossa genitália, né? Porque a vagina é a interna, a parte externa, que é a vulva, ela é, vocês sabem, que uma mulher que se conhece um pouquinho é uma florzinha cheia de camadinha, né? Dentro dela, tem uma mucosa, é uma pele fininha, que ela absorve tudo que você põe ali. Se você lava com sabonete, se você passa o próprio absorvente, ele é sugado por esse tecido e levado para dentro do seu corpo. E pode levar a mulher a ter infecções, pode levar a ter uma candidíase, até mesmo esse aumento da secreção. Então, precisa olhar com mais carinho, assim, perceber que é uma florzinha super delicada. E na ovulação, olha só, existe essa diferença entre corrimento e secreção. Nós, mulheres, temos secreção. Beleza? É normal, a gente tem secreção. É normal, essa secreção muda ao longo do ciclo. A gente tem a menstruação, aí existe uma espécie de secreção quando acaba a menstruação, em que a gente fica com uma sensação de secura no começo, um pouco seca, e depois ela começa a ficar um pouco mais fluida, essa secreção. Porque está se preparando para o período fértil, e quando a gente chega na ovulação, a secreção ela fica muito mais abundante. Tem mulheres, e agora na pandemia a gente em casa fica sem calcinha, né? Tem mulheres que a secreção ela até escorre pela perna. Você tá aí durante o dia, fazendo suas coisas, de repente começa a escorrer. É natural. E é uma secreção pegajosa. Ela é bem intensa. E ela é um determinante de período fértil. Sim. E é super natural. Claro que existe o corrimento também. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que é secreção e o que é corrimento. O corrimento, ele tem um aspecto doentio mesmo, ele é de doença, ele é de inflamação. Então, o corrimento, ele tem mau cheiro, ele pode ter mau cheiro, ele pode ser levemente esverdeado, ele pode ter um aspecto borbulhante.
meio borbulhante, meio fermentado, tá? Então, precisa ver. Mas aceitem as suas secreções, aceitem. A gente, né? A gente tem uma dificuldade. E se transar sem camisinha nesse período, ano que vem, dali a 9 meses, nós vemos o resultado. Com certeza, o corpo é sábio, amigas. O corpo é sábio, o corpo não é à toa que a gente fica com essa secreção mega abundante. É para ajudar, é para colher, ele, né? O espermatozoide vai colar nessa secreção super grudenta e essa secreção vai levar o espermatozoide lá para dentro, né? Vai facilitar para que ele entre. Então, é lógico. Sim, e aí fazendo, né, o paralelo, né, quando uma mulher numa situação de vulnerabilidade, ela não consegue perceber nem o que é secreção, porque provavelmente tem tanto corrimento, né, tá tão, não tem higiene, não tem acesso à água para fazer uma higiene correta, não consegue trocar de calcinha na frequência que seria saudável. Então, acontece que ela pode ter uma relação sexual, às vezes pode acontecer dela estar inconsciente, né? Ela e o parceiro estarem inconscientes e acontecer uma fecundação, né? No início de uma gestação que não havia interesse né, de existir, né? Eu peguei aqui uma que tem no SUS, né? Tem essa camisinha aqui feminina, que ela é sem látex, então tem mulher que, né, que nem sabe que tem alergia a látex, então o SUS oferece, acho que isso aqui custa uns R$12 se você for comprar na farmácia, o SUS ele dá de graça. Nós pagamos, mas distribui de graça. Aí tem camisinha com látex, que é, né, o que o pessoal está mais acostumado, e tem esse aqui que é um gel lubrificante, que é coisa rara de achar, assim, é difícil de achar, mas também é fornecido pelo SUS, assim, então são coisas que a gente pode usar, né, para prevenir gestação. E tem vários métodos anticoncepcionais que o SUS oferece, né, tem, como embaçado a minha câmera, tem laqueadura, tem DIU, tem teve até uns 3 anos atrás, que, nossa, foi super polêmico. A prefeitura comprou é que eu esqueci o nome, uns dispositivos que acho que você coloca embaixo da pele, não sei em que parte do corpo que é. E aí você fica, tipo, libera hormônio por 3, 4, 5 meses, não sei. E aí a prefeitura comprou e venceu, assim, tipo, 10 mil venceram, sabe? Tipo, um absurdo, porque poderia estar ajudando as mulheres que não querem engravidar e não conseguem, né, garantir acesso à camisinha, porque, né, infelizmente, muitas mulheres, né, não são estupradas, né? Então é uma realidade bem triste, assim, né? Então, o SUS oferece algumas coisas e tem essa questão que aconteceu, que venceu esses anticoncepcionais, né, hormonais, né? Por mais que a gente saiba que colocar hormônio no corpo não é a solução ideal, mas está tão longe de ser ideal que é melhor garantia que não ocorra uma gestação, que pode até pôr a vida daquela mulher em risco e do bebê também, que é melhor lidar com as consequências hormonais do que com o que pode vir a acontecer, né? Então é muita discriminação, né, dessa fase, assim, para essas mulheres, né, que não tem muito contato com essa higiene correta, com água corrente, com calcinha de algodão, né. E aí depois acesso ao absorvente. Tinha até, né, Carol? Tinha até um tempo atrás, eu não sei há quantos anos isso parou também de circular, mas também era distribuído os diafragmas. Eram distribuídos os diafragmas também. E que agora não tem mais. Tinha, não. Exatamente. Acho que acabou de. Diafragma é tipo como que a gente resume? Tipo um plástico que você põe na hora da relação e ele impede que o espermatozoide consiga. É uma barreira física para a entrada que fica no colo do útero. Então acontece, né, o espermatozoide tem contato com o canal vaginal, mas não entra no colo do útero, né? Diferente de uma camisinha que o espermatozoide vai ficar dentro do plástico. Isso aqui também. O espermatozoide, plástico não, né? Do material. Vai ficar dentro do material, não vai ter contato com o canal vaginal. No diafragma, o espermatozoide tem contato com o canal vaginal, mas ele não fecunda. Então falaram que tinha, sim. Tinha até que, e acho que tinha na farmácia, eles davam vários tamanhos, mas aí parece que pararam de comprar, acho que pararam de fazer, e
Como era Os dois. Pararam de fabricar e pararam de comprar. Como eram Os poucas dois. pessoas que tinham interesse, era assim, é o que acontece com a política pública quando, né, as pessoas não têm interesse, não conhecem, na verdade, talvez por isso que não tenham interesse. Também não é um método, né, assim, resolve, né, também é uma opção também, né, mas talvez as pessoas não se sintam tão seguras de usar, então, né, porque tem a questão da doença também que pode pegar, né, então... falando em doença, exato. também tem vários lugares na cidade que fazem exames para IST também, pelo SUS também. Então, uma prática legal também das pessoas começarem a verificar se tem alguma doença, sabe? Dá para ver pelo SUS, assim, sífilis. Nem lembro o que era AIDS. Enfim, esqueci. Tem HPV, né, também. Mas sabe que o complicado que pode levar a um câncer no colo do útero, né? Os HPVs. Sim, vamos falar disso depois, vamos terminar os ciclos, aí depois a gente fala sobre os exames que dá para fazer no SUS. Aí depois da ovulação. Tá bom. É a pré-menstruação. Então, aí vem a pré-menstruação, ou pós-ovulação, a gente pode chamar de pós-ovulação, ou pré-menstruação, né? Sim. Que é a famosa TPM, Sim. em que a gente teme tanto, tem tanto receio e tudo mais. E a questão da TPM também, assim, TPM, meninas, mulherada, também na verdade, assim, olha, se a gente detecta a ovulação, a gente entende da ovulação, sabe quando ela acontece, pós-ovulação até a próxima menstruação, não existe risco algum de gravidez. É um longo período do mês em que a mulher não engravida mesmo, assim, não tem como engravidar nesse período. Por quê? Porque não tem mais óvulo para receber um espermatozoide. Na verdade, o óvulo que estava ali, que não foi fecundado, e que saiu, descolou do ovário, e agora ele está ali dentro do útero, esperando por um espermatozoide. Se esse espermatozoide não fecundou esse óvulo se dissolve durante o processo de preparação na pré-menstruação e vai embora junto com o tecido, junto com o sangue e tudo mais na menstruação. Então esse é um período bem seguro, em que a mulher não precisa se preocupar. A questão exatamente por isso é que existe uma grande possibilidade, se a gente está vivendo de novo, né? Assim, a gente falou um pouquinho no começo e teve mulheres que entraram agora depois, mas a gente estava conversando aqui sobre um cenário saudável. Se a mulher vive um momento de vida, se ela está numa circunstância boa de vida e saudável, o período pré-menstrual é um convite para que essa mulher viva uma plena liberdade criativa. Porque existe uma possibilidade de você transar, teoricamente, se você está com um parceiro seguro, se você não está ali, né? Se você sabe que você pode transar desprotegida com essa pessoa e que não vai pegar nenhuma doença, quanto à gravidez você pode ficar despreocupada. Então é um momento seguro. E exatamente por isso que também é um momento bastante criativo, onde a gente não precisa também canalizar toda essa potência, toda essa segurança, toda essa vontade de fazer acontecer. A gente não precisa também canalizar só no sexo, a gente pode também canalizar em projetos, em ideias, também, na nossa própria vida. A gente não está aqui também, eu né, não estou aqui falando, acho que a Carol está comigo nessa, não estou falando de produtividade, como ser mais produtivas, sabe? É como ser mais produtiva para você, na sua vida, no que te interessa. Né? Sim, acho que é acolher porque a gente potência, né? Se potencializar, né? A gente tem essa necessidade, então qual que é o melhor momento? Tipo, qual que é o melhor momento para arrumar o meu armário? Talvez seja na fase ovulatória, né? Exato. Você falou, por exemplo, faz um tempão, gente, que eu não vejo propaganda nem nada, nem TV, nem nada disso, mas você comentou sobre as propagandas de absorvente diário, de uso diário. É um absurdo, não precisa usar absorvente todos os dias. Até mesmo de pano, né? O mais, não precisa, você não tem que ter nojo do seu corpo, mas bora lá, essa é uma outra etapa. Mas a questão dessas propagandas né?
sinta-se livre, sinta-se limpa. Ah, né? aqueles sabonetes para deixar com cheiro diferente. Faz também, porque, enfim. Nada a ver. Sim, mulheres, né? Mulherada, vocês usem o que vocês quiserem, mas bora, assim, ser um pouco mais críticas quanto ao que é oferecido pra gente, porque não precisa, a gente não precisa de um sabonete especial para limpar a vulva, de forma alguma. Deixar a vulva sem ser cheiro de vulva, né? Pois é, não, vulva tem cheiro de vulva, não tem cheiro de peixe. Vulva ou vagina que está com cheiro de peixe, ela está doente. Ela está doente, sim, isso que eu ia falar. E não é por falta de sabonete. Se está com cheiro de peixe, não tem nada a ver. E se você aplicar sabonete, esses sabonetes aí, vai piorar. Porque você vai desequilibrar ainda mais. Sim. Com certeza. Aí, só vai disfarçar. Sim. Aí voltando lá para a fase pré-menstrual, tem influído essa fase? Tem secreção, alguma coisa? Tem, sempre tem, sempre tem, sempre tem. Só que é mais tímido, assim. Essa é uma fase em que o fluido, ele é mais seco, ele tem um aspecto meio coalhado. Se você consegue, se você tem intimidade com o seu corpo e consegue colher, você pode colher e fazer um autoexame. Você colhe e aí você percebe, você olha, você cheira, percebe, vê a consistência. E aí, essa consistência é uma consistência meio quebradiça. Vai sair no dedo vários pontinhos branquinhos de secreção meio desconexos, não vai ser uma coisa fluida. E quando você fizer isso aqui assim, ele não vai grudar, ele vai quebrar. Sim. Ele vai quebrar. E aí isso é a fase é a fase da pré-menstruação. E é uma fase que a gente fica mais recolhida ou não? Dá um pouco de energia? Não? É uma fase potente, é uma fase potente. Eu vou te falar assim, é um pensamento muito próprio, muito meu, na experiência de ser mulher, né? O que eu vou falar aqui nem é tanto, tá misturado acho que com o científico, com o estudo e com essa experiência pessoal. Eu acho que o que acontece é que é uma fase muito potente, criativamente falando. É uma fase em que nós ficamos mais sensíveis. O nosso corpo está sendo preparado para a menstruação. Existe uma sensibilidade muito grande. A gente fica com o radar muito aberto, muito ligadão, percebendo o nosso entorno mesmo. E aí bate uma ansiedade, uma angústia, uma vontade de fazer alguma coisa que você não sabe o que é. E aí a gente recorre a alimentos gordurosos, ao famoso chocolate, a excessos de café, a tudo aquilo que só vai piorar a situação. Só vai fazer com que o nosso corpo, que na verdade, como a gente está também com o útero em pleno trabalho, o que está acontecendo com o útero nessa fase? O tecido do endométrio, que é o tecido interno do útero, ele está ganhando corpo, ele está engordando, porque ele está se preparando para cuidar de um óvulo, entre aspas, fecundado. Ele está se preparando para cuidar desse óvulo. Ele né, para o útero passou da ovulação, agora eu vou me preparar para a gravidez. Só que aí está em pleno trabalho, e aí a gente fica, nós perdemos minérios, nós perdemos magnésio, nós perdemos zinco, e a busca de certos minerais, a gente procura em alguns alimentos, como por exemplo o cacau. Tá tudo certo a gente comer chocolate, porque na verdade a gente está buscando o cacau. O cacau ele repõe esses minerais. Só que o errado está em a gente misturar esse bolo todo com essas angústias, ansiedade, essa sensação de que alguma coisa pode sair para fora, alguma criação, alguma ideia, puxa, alguma ação.
E a gente fica sem saber, aí a gente recorre ao docinho, né? Isso é muito, culturalmente, é muito endossado. A gente faz piada, a gente acha graça, a gente fala, e aí, tá de TPM, já comeu seu chocolate? Sim. Calma, gente, não, você só tá piorando a sua situação e a situação da amiga que tá ali, às vezes, inconsciente, sem saber pelo que ela tá passando. Sim. Ou até mesmo pela menina, se você é uma mãe de uma menina, e essa menina tá passando por essa situação angustiante, e a mãe vai lá, porque é endossado culturalmente pela sociedade. A gente acha que é normal. A gente acha que é o caminho normal. A gente come, né, e oferece com amor, com carinho, como se fosse algo... E não é. A gente... depois o que é que vem? Vem as irritações, vem as dores de cabeça, a cólica e tudo o que a gente não quer. E o que eu vou ainda acrescentar, que eu acho que o ciclo, eu vejo que o ciclo todo, nós mulheres temos uma dádiva. Eu acho assim fenomenal quando a gente consegue perceber isso. Porque diferente dos homens, eu não sei como é que é o funcionamento cíclico dos homens. Não sei dizer. Eu convido os homens, inclusive, a estudar isso também, a perceber o seu funcionamento cíclico também. Porque ninguém é linear. Ninguém é linear aqui. Agora, o que nós temos, nós mulheres temos no nosso corpo, é um reloginho que mostra todo mês, constantemente, num looping, repetidas vezes, como é que a gente pode fluir com a vida. Então, se durante a ovulação e a pré-menstruação a gente não dá ouvido a essa voz que quer sair, a esse projeto, a essa criação, a gente vai colher algo que não é muito bacana depois, no ciclo seguinte. Sim. E a gente vai colher. É uma nova oportunidade, um novo ciclo de você, né, no ciclo anterior eu não consegui, daqui a um mês eu vou ter de novo, né, uma oportunidade. Essa parte da sensibilidade que você falou eu acho muito legal, porque eu acho que nessa fase da TPM a gente fica muito sensível e tem coisas que a gente conseguia lidar nas outras fases, é na hora que a mesma coisa acontece, mas o ciclo é diferente, você fala, dessa vez eu não vou ficar quieta, e aí você fala, e você arruma confusão, e eu me relacionei com um cara que ele falava, todo mês é a mesma coisa, todo mês, como que ele falou? Tipo assim, desmerecendo, sabe? Todo mês vem essa conversa, porque assim, ele me incomodava o mês inteiro, e na hora que eu tava de TPM, eu não aguentava e falava, e ele se incomodava de eu estar falando, em vez de ele mudar a atitude dele pra não incomodar, ou sei lá, tentar, sabe, ele cuidar das coisas dele e não sobrar pra mim. Aí na hora que eu falo, não aguento mais fazer as coisas pra você. Todo mês é a mesma coisa, sabe? Então acho que essa parte da... A errada era você. Era a minha menstruação, né? Não era nem eu, porque se eu não menstruasse não ia ter essa culpa, né? Então acho que essa parte da sensibilidade que tem nessa fase, assim, é bem importante, assim. E, né, aí agora fazendo um paralelo com as mulheres, né, que tem essa vida corrida, né, que não conseguem perceber essa secreção toda, é complicado também, porque acho que deve ser uma fase que dá bastante briga, né, na casa, né, que a mulher chega, né, na minha dava, né, então acho que é uma fase que pode ser algumas ações violentas, né, porque a mulher não tá sensível, não tá disposta a ficar engolindo sapo e tal, né, então é bem... E, uma coisa que eu verdade. fazer, que acho que serve para todas as mulheres, né, principalmente não, mas para todas, e as mulheres que não têm muita condição, assim, quando eu tô nessa fase da menstruação, eu sinto um peso físico no meu abdômen, assim, aí eu ponho um lenço, mas eu não ponho um lenço para apertar e segurar, é tipo uma coisa meio energética, eu prendo um lenço, eu tenho vários lenços, assim, né, aqui na casa, e eu pego, mas pode ser uma calça, às vezes eu tô dormindo, eu tiro a calça que eu tô dormindo e enrolo no meu corpo a calça. E isso me dá uma sensação boa, é quase mais energético do que fisiológico, sabe? Mas às vezes eu saio na rua com uma coisa amarrada, assim, na cintura, assim, tipo, totalmente destoando da roupa, assim, a roupa, tipo, você fala, mas não tá fazendo sentido esse lenço, mas também tá, sabe? Então, e é algo que eu acho que daria para as pessoas começarem a usar. E se a pessoa fala, por que você tá com esse lenço? Eu falo, porque eu tô pra menstruar e tô me sentindo bem com esse lenço, sabe?
Então, acho tipo, uma dica, assim, para quem quiser experimentar amarrar um lenço, tipo, bem na região do útero, assim, e nas costas, sabe? Tanto na frente quanto atrás eu deixo protegido, assim, me dá uma sensação de que a energia tá ficando lá, assim, que não tá... Não sei, é um cuidado que eu não sei explicar energeticamente, fisiologicamente, mas me dá bastante conforto. E é algo que tem não é caro, né? Só você ter algum material para aprender, assim. Verdade. Você leva atenção, você leva calor, né? Faz sentido isso que você falou do lenço. E aí agora, Muito bom. sim, e aí quando chega, né, se não foi fecundado o óvulo, né, aí o endométrio, né, faz o quê? Isso. Aquilo lá, né, que ele juntou. Ele juntou e aí ele descama, né? Aí no final desse processo ele descama em menstruação, que é a próxima fase aí. E aí, quando ele se descama e se desfaz, a menstruação sai, na menstruação sai o sangue, tecido do endométrio e secreção, né? Saem esses elementos todos na menstruação. E aí vai embora na menstruação. Consequentemente, simbolicamente, o que tem tudo a ver, né? Já que o nosso corpo responde às nossas emoções e vice-versa, é uma fase de deixar ir, de deixar ir. Então, se a gente muitas vezes se recolhe nessa fase, é porque a gente está vivendo ali numa certa sintonia com o convite que cada fase do ciclo traz. Existe essa sintonia. Não estou nem falando correto ou errado. Isso não existe. Cada mulher vive uma relação com a sua fase do ciclo correspondente ao momento da vida. Existem mulheres que sentem tesão durante a menstruação. Que ao invés de deixar ir, elas querem receber. Elas querem trocar. E tá tudo certo. Se ela estiver com um parceiro ou uma parceira que topa e flui junto com ela nesse desejo, tá tudo certo. Não é sujo? Não é nada. Imagina, não é sujo, não é sujo. Sim. Que nada, que isso. E aí, a menstruação também é importante que a gente observe a menstruação. Por isso que para as mulheres, né, que têm o privilégio de ter acesso ao copinho menstrual, ou aos paninhos, né, dos absorventes em paninhos. Para nós, né, quem tem esse acesso, tem esse privilégio de entrar em contato com a menstruação de uma maneira mais próxima. Então, observar a sua constância, a sua consistência, observar a cor, perceber o cheiro, inclusive perceber que a menstruação, fora dos absorventes industrializados que são cheios de química, ela tem um cheiro ferroso. Ela não tem mau cheiro. Ela tem um cheirinho muito sutil, um cheirinho de sangue, sutil até, e meio ferroso, parece um cheiro meio de ferro, assim. E não tem mau cheiro, gente. Não tem, vai ter mau cheiro se você estiver doente. Sim. E aí, aquilo que a gente estava falando do período ovulatório, do pré-menstrual, de observar o muco, observar a menstruação também é bem-vindo, também é bacana. Se a gente tem a coragem de entrar em contato com o nosso corpo, sem medo e sem nojo, né? Que é o que muitas vezes é colocado pra gente. Hoje eu acho que cada vez menos. Acho que muitas pessoas, pelo menos, né, quem tem o privilégio de ter um pouco mais de educação, um pouco mais de informação, as mães de hoje talvez consigam passar outra realidade, outra espécie de informação para as meninas que estão começando a menstruar agora. Talvez essa realidade mude para muita gente numa próxima geração agora. Sim. De meninas que estão se tornando mulheres. E talvez essa conversa aqui daqui a pouco não faça mais sentido. Tomara que assim seja. Tem um problema. Mas falando sobre pode falar, Carol. Programa, eu não lembro agora exatamente em que país que foi, mas assim, empresários vão nesse programa e tem vários
sim, pequenos empresários vão nesse programa se apresentar para pessoas com muito dinheiro, e se as pessoas que têm muito dinheiro se interessam pelos que os empresários estão mostrando, nesse programa é tipo um reality, né? Nesse programa é feito um acordo, e aí você que está assistindo, você sabe qual empresa que ganhou um dinheiro para continuar com aquela ideia. E aí o pessoal, é de verdade essa história, é recente até. Teve um grupo de 2 homens que eu não sei, mas assim, resumindo, o produto era uma luva para a mulher manipular o absorvente e descartar o absorvente usando luva. E o mais incrível foi que eles conseguiram verba. Tipo, das pessoas com dinheiro resolveu, achou a ideia boa. E foi tão polêmico, sabe? Imagina você um absorvente com luva. Gente, e eles pararam, gente. Aí foi um negócio assim tão absurdo que, enfim, eu nem sei como terminou a história, mas ganhou muito mais mídia o fato desse absurdo, o que é bom, do que a própria ideia que, gente, tipo, homem falando de menstruação, sei lá, talvez se um homem... Teve uma vez que eu me relacionei com um cara que ele tem, né, 3 irmãs, e ele nunca tinha visto uma mulher trocar de absorvente. E aí eu perguntei se ele queria trocar, ele falou que queria, eu mostrei como que era, tipo, sabe? Ele falou que nunca tinha visto. Ele já tinha sido casado. Ou, tipo, sabe, um negócio assim tão... Eu falei, gente, o cara é casado, né? O cara viveu com 3 mulheres, todas mais velhas que ele nunca tinha tido contato. Mas é uma cultura, é a cultura de esconder, né? Muito provavelmente essas mulheres também escondiam. A gente tem aquela cultura tinha, né? Pelo menos eu vivi bastante por um bom tempo da minha vida, aquela cultura, assim, aquele medo de na hora de limpar, assim, a menstruação, ou até mesmo de descartar o absorvente, quando eu usava o absorvente industrializado, de fechar bonitinho, bonitinho, para que ninguém no lixo visse nada, assim, né? Disfarçar. A gente ainda falava, estou naqueles dias, o Chico chegou, tô de Chico, né? Eu estava menstruada, né? Não dava, né? Não podia falar. Ai, que loucura. Aí eu tô fazendo, né? Eu tô finalizando um projeto que eu fiz com a minha madrinha, né? Que teve o Dia da Dignidade Menstrual. E aí eu falei pra ela que tem mulheres que elas têm a rotina abalada durante a menstruação. Porque como que uma adolescente que não tem dinheiro para comprar absorvente vai fazer pra ir na escola? Tipo, à noite ela ainda coloca uma toalha, coloca uma calcinha, uma roupa velha para conter, né? Mas, por exemplo, uma moça que ela precisa sair para limpar a casa ou para atender o mercado, tem muitas mulheres que colocam um pedaço de comida no canal vaginal, na tentativa de estancar o sangue, sabe? E aí minha tia falou que nunca tinha ouvido falar nisso, tem vários documentários, né? Mas é um assunto que não chega nas pessoas, né? E aí ela conversou com umas amigas e a gente começou a fazer um trabalho de doação de absorventes. Eu achei que eu ia, no máximo, uns 300 absorventes. Sabe quantos absorventes a gente conseguiu? 3.600. Aí eu fiz esses... Que lindo! Aí eu fiz esses kits assim, né? Porque uma moça que tem o projeto Absorver, que faz exatamente isso que eu tô fazendo, mas com mais constância, ela falou que se a gente der o pacotinho, se a gente vai na farmácia, compra e entrega, talvez a mulher possa, em alguma situação, vender aquele pacote, trocar aquilo por outras coisas. E a ideia, né, dessa ação que eu tô fazendo é garantir uma dignidade menstrual. Então, eu gostaria que a mulher tivesse condição de escolher o que ela quer fazer com o dinheiro dela, né? Mas essa proposta é para cuidar da menstruação, então por isso que a gente tira do saquinho e põe assim, porque isso aqui não tem um valor de venda. Se ela quiser vender, vai ser um valor menor do que o absorvente mesmo, né? Do que ela vender aquele pacote fechado. Então, a ideia de separar e fazer assim é garantir que aquele absorvente vai ser usado. E eu achei muito bonito esse projeto que eu fiz com a minha madrinha, né? Porque a gente, alguns homens e mulheres doaram esses absorventes pra gente. E assim, em algum momento, né, essas mulheres que vão receber esse absorvente, elas vão ter uma menstruação tão parecida com as mulheres que vivem na abundância e que têm condições financeiras de fazer essa doação para chegar nessas mulheres. Então, em algum momento, né, por um pedacinho de tempo, essas mulheres vão menstruar igual, né?
Ah, mas por que não é absorvente de pano? Por que não é copinho? Gente, a gente tá falando de mulheres que não tem casa, não tem acesso à água corrente. Não tem como colocar, lavar a calcinha absorvente no banho e deixar no varal. Se vocês andarem na rua, vocês vão ver como que é o varal das pessoas. O varal fica lá onde o pessoal joga bola, onde passa ônibus. Depois você vai pôr aquela calcinha, aquele absorvente de pano em contato com o seu corpo, tomou chuva, tomou sol, sabe-se lá, né, tanto de poluição que pegou, fora a falta de, né, de intimidade, todo mundo vai ver suas calcinhas menstruais, seus absorventes, porque não tem problema nenhum, mas pode ser desconfortável também, né? Tipo, né, é algo que, né, enfim, então, não é algo que... Pode ser que essa mulher não queira, né? Pode ser que essa mulher não queira. Não tem muitas referências, então... A gente não está acostumado a absorventes de pano pendurado no varal. Então, infelizmente, causa estranheza. Então, por que não é copinho? Porque tem muitas mulheres virgens, tem muitas adolescentes que têm a primeira menstruação na IMF, não sabem nem o que está acontecendo, e vão pedir para a professora e para a diretora um absorvente. E se elas não conseguem, elas estão na escola nesses dias. Então, esses saquinhos que eu fiz, eu deixei numa IMF, e deixei com pessoas com um grupo dando sopa que doa para mulheres que vivem de ocupação em situação de rua. Então tá chegando, e eu vou entregar numa outra comunidade também para uma amiga minha que mora lá, que ela vai distribuir na comunidade. Porque eu achei que ia ser, tipo, pouco absorvente. Agora 3.500, sabe? É muita coisa, é muita abundância, sabe? Como esse assunto é importante, né? Incrível. Incrível. Nossa, eu achei muito inspirador isso que você fez. Eu quero conversar mais com você sobre esse projeto depois. Super simples. Se alguém quiser produzir, eu entrei em contato com a IMF, entrei em contato com o pessoal que doa para pessoas de rua, que tem muita gente que faz isso. E eu falei, por acaso, se eu conseguir doação de absorvente, você distribui? Nossa, lógico que eu distribuo. Segura então aí, eu vou falar com a ponta de lá. Aí eu falei para minha madrinha, falei, então, olha, eu já consegui 2 lugares. Né? Aí ela falou, faz um vídeo explicando. Eu fiz um vídeo de 3 minutos explicando a situação das mulheres que colocam pedaços de comida no canal vaginal e tal, que deixam de ir pra escola. Aí ela passou para as amigas dela. Sei lá, tipo, eu acho que quando vou encontrar com as minhas amigas, cada uma dá uma sacola de absorvente, o pessoal manda entregar de caixa na casa da minha madrinha. Sim. Elas que lindo. fazem demais. Muito lindo. Aí eu tava aqui com as minhas filhas, eu fiz até uma live com as minhas filhas, elas adoraram embrulhar, sabe? Saber que ia cuidar de outras mulheres. Incrível, assim, muito legal. E agora tá aparecendo política pública para falar sobre isso. Até tava separando aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Peraí, que eu juro que eu separei. Aqui, ó. Eu separei aqui, ó. Olha que lindo. O projeto prevê distribuição gratuita de absorventes. Mas nem era esse que eu tava procurando. Tem esse. Deixa eu ver, acho que era esse aqui que eu tava procurando. Gente, peraí que eu perdi. Mas acho que era esse. Deixa eu ver entenda a proposta. Que é... Teve uma recente do prefeito aí, né? Era esse aqui mesmo, ó. O texto também zera as alíquotas. Então, é para diminuir o valor, né? E aí é um projeto de lei que esse deputado fez, e aí você pode votar. Tipo, você acha esse projeto interessante? Olha como tá a votação. 16 pessoas discordam, e aí aqui tem até para ver um comentário. Os populistas acham que dinheiro dá em árvore. Respeitem o pagador de impostos. Gente. Cara, é um absurdo. Aí a Claire escreveu, ótimo projeto, muitas mulheres não têm nem o que comer, como vão comprar absorventes? Então, a gente pode vir aqui e votar, sabe? Tem 11. E aqui tem 16, sabe? Então, tipo, é um tipo de coisa que a gente precisa ficar atenta, é o tipo de coisa que eu divulgo no Ocupa Mãe. A gente precisa participar, escrever, tipo, cara, homem não paga imposto de absorvente, por que a mulher tem que pagar também? Por que isso não é dividido entre os dois? Sabe? Tipo, a gente, só por nós mulheres, só por sermos mulheres, a gente paga mais imposto. Tipo, eles não precisam pagar imposto porque tem pênis, a gente paga imposto porque menstrua, sabe? Então é muito... É muito absurdo, Mas, olha, isso tudo, né, Carol? Claro que essas políticas, eu vejo elas como
E essa discussão extremamente necessária, mas infelizmente ela ainda é um paliativo diante da doença mental humana, sabe? Porque a gente está sempre, parece que sempre na busca da segregação. Então, quem é que domina e quem é o dominado? Sim. Quem é o marginalizado da vez? É. E as mulheres, da maneira de como elas são vistas socialmente, hoje a gente tem essa possibilidade, eu vejo que existem camadas, né? Níveis e níveis de conversa, tem as mulheres que estão num campo, em um nível mais de sobrevivência, e não vai chegar numa conversa como essa, não tem como discutir, ela ainda está no nível da sobrevivência. Exatamente. Ela ainda precisa depender de ações como essa para adquirir o absorvente e tudo mais. Porém, quem está numa camada mais privilegiada, como nós, que temos a possibilidade aqui de ter essa troca, como agora, de ter acesso à internet, de ter acesso à informação, de estudar, eu vejo que existe uma responsabilidade que vem com isso. Quando você tem mais acesso, você tem mais responsabilidade. Exatamente, concordo plenamente. Sabe? E eu acho que a responsabilidade, ao meu ver, ela não está só em sanar essas demências humanas. Como, por exemplo, se a gente fala assim, então vamos comprar absorventes, a sua ação é linda e maravilhosa e eu quero fazer uma ação como a sua. Eu não estou agora de forma alguma falando que não deve existir, de forma alguma, gente. Quero, e ela até me inspira. Mas eu acho que a gente tem que também discutir possibilidades que vão além disso. Sim. Além disso também. No vídeo que eu fiz, como, por exemplo... Pode falar. No vídeo que eu fiz para minha tia, eu pus um blog no Ocupa Mãe, né? Eu fiz um post lá no Ocupa Mãe no meu site, que tem um post lá vermelhão, e a hora que a pessoa clica, tá lá, tipo, pedindo para votar em enquetes, tipo essa que eu mostrei. Tem enquetes que o meu voto foi o primeiro voto, sabe? E aí no vídeo eu falo, gente, a gente precisa votar para que haja políticas públicas que cuidem, mas enquanto não há políticas públicas, as mulheres não podem continuar menstruando pondo pedaço de pão no canal vaginal. É um absurdo isso. Então vamos dizer que a política pública exista por nós mesmas, por sororidade, por acreditar na irmandade das mulheres. Então a ideia vamos fazendo enquanto o governo não faz, mas vamos pressionar para o governo fazer, sabe? Sim. Sim. Exato. É uma cadeia de coisas. Uhum. E aí emendar dizendo uma coisa muito mais ampla do que isso só, assim. É uma cadeia de cultura que segrega, que separa, que marginaliza, e que faz com que a gente acredite, né, de novo, a tal da crença da realidade, né? De a gente acreditar que é assim. Eu acredito que é assim, então... eu tenho um infortúnio de viver um corpo feminino que menstrua todo mês, que droga. Então, enfim. E aí a gente acredita em certas coisas e a vida vai rolando, né? Sim. E também quando a gente for no mercado, tiver contato com uma mulher que a gente perceba que ela está com um pouco mais de baixa energia e alguém ouve alguém fazendo corpo mole. Sabe? Não, talvez ela esteja menstruada e ela quisesse não estar aqui nesse momento, mas ela não tem essa oportunidade, né, Então, tipo, como acolher essa mulher? Como ter um pouco de empatia, sabe? Sabe? Não deixar, eu acho que se não deixar a pessoa falar, ela tá menstruada, tá nervosa porque tá de TPM, né? Acho assim que a gente também tem que fazer, né? Nós que temos mais esse esclarecimento, eu pelo menos sempre faço, assim, se eu vejo alguém falando, não sei nem a palavra exata, mas assim, relacionando o ciclo da mulher com aquele estado de maneira pejorativa, sabe assim, tá nervosinha porque não dormiu de calça jeans, sabe? As coisas. Eu falo, não tem nada a ver. Uhum. Talvez ela esteja menstruada, cansada, não conseguiu dormir, enfim, né? O negócio da depressão que eu queria falar é que o SUS, assim, eu sou apaixonada pelo SUS e daqui a pouco eu faço um post, eu faço uma página todo dia uma razão para amar o SUS, assim, porque todo dia eu me apaixono. Né? Que legal. E tem uma coisa assim que é incrível, né? Então, como que funciona um exame de Papa Nicolau no SUS, né? Você pode chegar na sua UBS
E na UBS tem a parte de, geralmente, ou tem o acolhimento, que é uma enfermeira que fica para conversar, então você pode chegar na UBS e falar, quero passar na UBS, no acolhimento, e aí você pode falar, eu tô com uma secreção e tal, e você faz o Papa Nicolau naquele mesmo dia, se tiver, é uma equipe, assim, muda muito de UBS para UBS, mas geralmente tem na UBS a equipe, e aí você colhe o Papa Nicolau naquele dia, aí vamos supor que a mulher está com uma secreção mesmo, e aí a própria médica que colheu, ela pode, né, pode ou não, depende da conduta dela, e fala, olha, vou te passar um medicamento, você vai aplicar assim, assim, assado, ela te dá a receita, a guia médica, na própria UBS, você vai na farmácia e sai de lá com o medicamento. Então, tem uma política pública desse cuidado, que tem poucas pessoas saibam, e assim, um plano de saúde, gente, imagina, você ia ter que marcar um ginecologista, depois você ia ter que fazer o exame, sabe? Depois você ia ter que voltar com o exame para o ginecologista para conseguir passar na farmácia, sabe? Então, assim, eu amo o SUS. Então, assim, o SUS tem essa parte mais prática, né, de você conseguir fazer tudo isso, e aí depois você pega o resultado lá e vê o que era, volta na médica, sabe? Então, é algo que você consegue fazer muito rápido. Se a mulher percebe que está com uma secreção, ela pode meio que resolver em alguns poucos dias, se ela tiver informação e a UBS que ela tiver de referência, tiver esse projeto, né, de Papa Nicolau, feito na hora, assim. Sim, perfeito. A laqueadura Perfeito. está funcionando. O pessoal para fazer laqueadura você precisa conversar no planejamento familiar, e agora as UBS estão sem esse trabalho funcionando. Era algo que poderia fazer virtual, né? Mas, bom, a gente sabe que também não é toda mulher que dá para fazer. Por exemplo, vasectomia deveriam fazer, né? Eles deveriam falar mais sobre como que é a vasectomia, né? Para os homens fazerem mais também, né? Não deixar só a cargo de essa questão reprodutiva. É verdade. Mas a questão reprodutiva, ela cai demais, né, super na mulher. O anticoncepcional, para começar, é a mulher que toma. Sendo que a mulher, nós ovulamos um dia só. Sim. É um dia. A possibilidade de engravidar durante o mês inteiro é de um dia. Acontece que a gente coloca lá mais ou menos cerca de 8 dias de respiro, 8, 9 dias, digamos, vai. De uns 3 ou 4 dias antes e depois, por causa da vida, como garantia. Isso, como garantia. Antes, né, por causa da vida do espermatozoide, e depois, para garantir, porque às vezes a gente não sabe exatamente o dia que a gente ovulou, né? Se você não tá ali fazendo um acompanhamento mesmo minucioso, não tem como saber exatamente o dia. Sim. O dia exato. E, pô, nós ovulamos um dia só e é a gente que tem que tomar esse remédio. Exatamente. E toda a consequência dele. Toda a consequência dele. Mulheres que sofrem de trombose, toda a questão circulatória, enxaquecas, que depois, né, tem uma questão com enxaqueca que é pro resto da vida. E fora que tem muitas... Eu conheci um rapaz que ele e a namorada engravidaram super jovens, ela tomava pílula, só que ela teve alguma doença que ela teve que tomar um remédio que cortou o efeito da pílula e ninguém avisou pra eles. E eles engravidaram assim, adolescente, sabe? Porque a pílula ainda tem ela corta o efeito, né? Então, né? E eles tinham esse cuidado, né? Então tem também o SUS, ele fornece pílula do dia seguinte, teste de gravidez, você pode ir lá pedir. Você pode, inclusive, chamar alguém de canto e falar, você não precisa ir na sua UBS para fazer teste de gravidez, você pode chegar na UBS, passou uma mulher, ou vai na equipe de enfermagem e fala, vem cá, eu queria falar um negócio em particular, aí, assim, eu não lembro de ter sido mal atendida no SUS, eu acho que já aconteceu e eu esqueci, mas geralmente eu saio apaixonada. Aí vai lá e pode falar, vem cá, por favor, eu preciso falar um negócio em particular, aí a pessoa levanta e vai, fala, aí você, eu acho que eu tô grávida. Então a gente vai fazer um exame. Aí você faz um exame de urina na hora, sabe? Para descobrir se tá grávida ou não. E aí se tiver, aí passa por todo um processo lá. Então, dá para fazer na hora também, né? Sem precisar ir na farmácia comprar, né? O exame. Também tem pílula do dia seguinte, que eles também fornecem, se acontecer, né, algum incidente com der errado com algum preservativo também. Essas
Sabe uma questão, né, Carol, que eu acho engraçado? É a informação. Esse é um ponto. Como é que essa informação toda que você está trazendo aqui referente ao SUS, como é que ela chega em quem precisa, né? Ah, eu vou perguntando. Eu vou... E, pois é, não, então, beleza, você pergunta porque você tá curiosa, você vai atrás, você tá se cuidando. Mas, assim, como é que chega em quem precisa, quem não tem essa atitude que você tem, essa atitude ativa, essa atitude proativa, né? Eu divulgo no Ocupa Mãe, mas não sei se chega em muitas pessoas isso, né? Porque, por exemplo, a camisinha feminina, ela fica... As camisinhas em geral, elas ficam num lugar, né? É pra ficar... As camisinhas são para ficar, enfim, problemas conjugando verbos aí. Mas é para a camisinha estar disponível para você não precisar pedir para alguém. Mas às vezes você quer, por exemplo, essa aqui não tem látex, tipo, às vezes não tem ela lá. Aí você pode chegar na farmácia, já me informei, ela fica estocada na farmácia, você vai lá na farmácia e fala, quero preservativo feminino, e tipo, te entregam, sabe? Então, às vezes você vai, não tá lá disponível, você pode ir na farmácia e pedir. É mesmo? Farmácia? Qualquer farmácia? Farmácia dentro da UBS. Ah, tá, farmácia da UBS. Dos ambulatórios tem farmácia. E eles têm algum... Tá, sim. Sim. E aí, do mesmo jeito que tem camisinha, a ideia é que tem absorvente, né? Essa é a grande ideia da dignidade menstrual, é que haja distribuição de absorvente, tanto nas escolas como na... Isso tudo porque a gente não entrou na questão das mulheres que estão em situação de cárcere, que assim, é um negócio, uma tristeza, é uma situação totalmente... me faltam palavras, assim, porque não tem acesso, né? Enfim, então, né? É muito triste. É muito triste. É muito gente. Ai, é muito. Cara. E as mulheres que estão em situação de cárcere, a gente falou aqui tudo sobre essa questão do ciclo menstrual e de quando você tem uma vida, né, mais ou menos digna, você consegue se conectar com esse ciclo de um jeito ou de outro. Para essas mulheres é pior ainda, porque assim, elas estão lá numa condição de plena indignidade ali, total abandono, no meio da sujeira, onde ela não consegue ter contato, não consegue, né, fazer a sua higienização de uma maneira em que ela fique confortável com esse corpo, em que ela se sinta bem e tudo mais. E além disso, diferente dos homens, as mulheres que estão presas, elas recebem pouquíssimas visitas. Isso se recebe visita. Então tem toda uma questão psíquica que obviamente vai interferir também no ciclo. Vai interferir nesse ciclo, né? Interfere em tudo. Porque essa dança hormonal do corpo é toda uma conversa física, emocional, diante da condição de vida, da maneira de como você lida de como o seu estresse ele é, né? De como a serotonina, a adrenalina, toda essa dança de hormônios, ela vai se relacionar com os hormônios femininos também. E aí, caramba, eu não faço nem ideia. Eu leio um pouco, Carol, eu vejo um pouco, mas são coisas muito deprimentes, é muito triste. É muito triste. Eu tenho essa questão, é algo assim que não é sempre que eu consigo receber as informações. Infelizmente é algo que eu tento olhar, até acho que eu tô sabendo bastante, mas putz, é muito doloroso, assim, essa questão da gravidez, da gestação, que acontece no pós-parto, com a mãe, com o bebê, assim, me pega num jeito, assim, que não dá, assim, tipo, eu não sou a pessoa mais indicada. Hoje mesmo eu conheci uma mulher que a profissão dela é acolher famílias que perderam crianças vítimas de câncer, assim, ela tem essa profissão. Tipo, que bom que ela tem essa profissão, mas, assim, não sei como, assim, é um dom que a pessoa vem, né, que ela conseguiu. Porque eu não conseguiria dar essa notícia pra ninguém, assim, né? Então tem coisas que eu sei que eu não consigo fazer. Né? Então tomara que nós consigam, porque, né? E a gente apoia essas pessoas que consigam fazer, porque é muito doloroso toda essa situação. Exato. Sabe que eu vi, eu não sei se você chegou a ver, teve um Roda Viva, eu não assisti ele inteiro, com a Chimamanda. Ah, eu vi que teve, mas não assisti.
E eu vi um trecho dele, eu também não vi inteiro, eu vi uns pedacinhos, e eu vi um trecho dele em que ela fala sobre a questão do feminismo, né? Claro, deve falar muito sobre o feminismo durante esse Roda Viva. E ela falou assim, olha, existem diferentes feministas. Tem aquela feminista que é a feminista ativista. E nem toda feminista é ativista. Porque para ser ativista, você tem que ter uma fortaleza emocional que nem toda mulher vai ter para lidar com aquela situação de frente, cara a cara, né? Porém, existem as feministas da vida, mulheres feministas da vida. Aí ela conta uma história, que ela fala lá do povoado dela na África, onde ela vivia, que hoje ela vive nos Estados Unidos. E que nesse pequeno povoado, que é extremamente machista, uma mulher teve coragem de sair de um casamento onde ela sofria diversos abusos. E ela sai desse casamento e ela consegue abrir um salãozinho de beleza onde ela faz tranças nas mulheres. O salão de beleza dela é especializado em tranças. E com isso ela consegue ainda trazer, assim, né, sobreviver junto com as duas crianças, junto com as duas filhas que ela tem. Então ela fala, essa mulher é uma feminista. Sim. Talvez ela não conheça esse nome, ela não está como ativista, mas ela é uma feminista. Então, esse exemplo eu trouxe aqui, Carol, porque você falou que né, tem coisas que a gente não consegue. Sim, eu acho que é importante a gente perceber o nosso limite, até onde a gente vai. Até onde a gente vai. Qual que é o meu dom? É o dom da palavra? É o dom de dar uma palestra? Levar, de repente, conhecimento? Escrever um livro? Atender mulheres? Com o que eu posso contribuir? Eu vou até aqui. Agora, tem coisas que, às vezes, se eu fico sabendo ou se eu entro em contato, eu não vou ter, não consigo, aí já é demais. Eu sei que é importante saber, por exemplo, né, isso que a gente estava falando agora, a condição dessas mulheres dentro do cárcere. É importantíssimo a gente saber. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante entrar em contato com essas realidades, com as realidades todas. Pelo menos saber. Mas, às vezes, eu confesso... e eu não quero me ver como mais fraca por isso, ou mais isso, ou menos aquilo. Mas eu confesso que eu não tenho muito estômago. Deprime. Sim. Você olha, você fala... Cara, a condição humana, por exemplo, um Bolsonaro no poder. Eu olho para isso, eu falo... Não é o Bolsonaro só o ponto. É o grau, a porcentagem de pessoas que apoiam, que apoiaram e que ainda estão juntos. Sim. Isso me deprime. E o que... Entende? Sim, e assim, essa potência de pessoas indignadas que viram no ser, né, no nosso presidente, nosso presente presidente, que vai mudar em breve, viram nessa pessoa algo que ele pudesse estar exercendo o cargo que ele está, essas pessoas incentivaram pessoas a colocar para fora os mesmos pensamentos que ele está falando, né? Essa questão de higienização, sabe, eu não sei usar palavras muito politicamente, mas sabe essas coisas que ele fala, dei uma fraquejada e tive uma filha, esse tipo de coisa. As pessoas que colocaram ele nesse cargo estão permitindo que as outras pessoas possam falar sobre isso sem ter tanta censura, tipo, porque não é algo moralmente, sabe? Então eu fico tentando sempre puxar ao contrário. Como a gente está nessa situação que para mim é desfavorável, eu não me sinto confortável nessa situação que a gente está, eu tento puxar a energia para o outro lado. Vamos tentar construir também algo que a gente acredite, que a gente possa também ter liberdade de falar sobre menstruação, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que fala, nossa, tá cansada hoje? Eu falo, tô menstruada. Eu sou esse tipo de pessoa, porque pra mim não tem problema. Tipo, a gente fala assim, desculpa. Eu falei, desculpa o quê? Tipo, sei lá. E às vezes eu nem percebo, sabe? Às vezes eu nem percebo. E às vezes alguém fala, nossa, Carol, como você tá bonita. Às vezes eu consigo fazer um filtro social. Dependendo da situação, a pessoa fala, Carol, como você tá bonita. Eu falo, tô ovulando. Aí a pessoa volta e te dá Adorei, Carol! Eu adorei! Uma cara de acabada, Carol. Fala, puta, tô no mais forte do meu ciclo. Tipo, realmente tô acabada. Inclusive, era pra estar, mas não deu, né? Então, Eu adorei, gente, eu vou adotar essas suas falas, assim, adorei. Eu adorei.
Perfeito, é normalizar. A gente tá rindo aqui e tudo mais, mas, gente, quem tá assistindo a gente, o que a gente tá brincando aqui, conversando? Sobre a normalização, vamos normalizar, né? Sim. Mulheres menstruam, mulheres ovulam, mulheres dão à luz, há trabalhadores, inclusive, para o capital, para o sistema capitalista. Sim. Certo? Eu fico pensando que se nós mulheres decidimos não mais engravidar, e a gente consegue fazer isso, a gente consegue ficar sem transar, ou abortar, ou sei lá. Se nós mulheres decidimos, a gente não vai mais engravidar. Se continuar essa bosta, a gente não vai engravidar. Sim. Em 50 anos, a gente extermina a humanidade. Não vai ter mais mulher fértil em 50 anos. Então, assim, é muito rápido. Exato. Então, sabe, a gente tem que fazer. A gente pode falar, não, a gente não vai mais engravidar. Mas podem estuprar, sei lá, pode fazer um caos na sociedade. Eu fiz no Ocupa Mãe, eu fiz 2 contos sobre a greve das mães. Né, o que aconteceria se as mães entrassem em greve. Que legal! Aí eu fiz um formulário para as pessoas mandarem sugestão do que elas acham que aconteceriam. E aí eu fiquei lendo essas sugestões e montei 2 contos, assim, né? Criei 2 personagens. E aí, coisa tipo conto colaborativo, né? Eu gosto de escrever contos e aí fiz esses 2 contos pra gente poder imaginar como que seria a sociedade se as mães entrassem em greve, né? Tá lá no Ocupa Mãe. Que da hora! Eu já tive esse pensamento, assim, já pensei sobre isso também. Eu vou ler seus contos. Vou ler. Eu tô procurando, tem um site aqui que eu tô... Você quer falar alguma coisa? Eu tô procurando um negócio aqui que eu queria deixar como dica. Se você quiser falar mais algo, assim, pode ir falando enquanto eu procuro. Não. Tá bom. Não, eu só quero endossar aqui, Andréia, se você estiver ainda, fora Bolsonaro, Andréia. Andréia escreveu aqui, tamo junto. Com certeza. Andréia é conhecida aqui na minha casa como minha irmã. Que delícia, que delícia. Quer ver? Deixa eu... Fora genocida. Pois é. Ai. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma plataforma... Ai, mas é assustador. Pode falar. Tem uma plataforma que chama Videocamp. Eu sou apaixonada por ela. Esse nome aqui. E aí, assim, gente, é 1000 vezes melhor que Netflix. 1000 vezes. Que da hora. Agora, na pandemia, eles estão funcionando diferente. Na vida anterior, antes da pandemia, pra gente ter acesso ao filme, a gente tinha que fazer uma reunião com 5, 6 pessoas e fazer a exibição do filme para esses amigos. E aí depois a gente debatia o filme. Essa é a ideia do videocamp, você reunir pessoas e ver os filmes. Só que agora na pandemia não dá pra reunir, então tá liberado você assistir só o filme você mesmo. Então, eles têm muitos filmes muito legais. Eu digitei aqui feminismo, e aí tem vários documentários, né? Então, Sementes, empoderamento feminino. Então, tem vários, né? Mulheres de expressão. Tem vários documentários curtas. Esse A Juíza ficou super famoso quando... saiu, e tem esse Eleitas também, então, Corpo Manifesto, é muito legal, Minas do futebol, até para os professores que quiserem, né, passar repertório. Então aqui tem um conteúdo, né, acessível, a pessoa precisa ter acesso à internet. Esse aqui fala sobre amamentação. Deixa eu ver. Que lindo, que capa linda. A capa dele é bonita. Esse aqui fala sobre detentas também. Tem sobre estudantes, Meu Corpo é Político, o documentário falando sobre LGBT. Então, é muito legal, sabe, para ampliar a nossa visão, nosso repertório. Então, tem bastante coisa interessante, assim, nesse videocamp, assim. Então, super recomendo. Tem outros assuntos, aqui eu coloquei feminismo, né, mas tem outros assuntos bem legais. Sim. E às vezes eles fazem... Que lindo isso! Às vezes eles fazem festival, tipo festival de cultura negra, da cultura do norte, sabe? É muito incrível, assim. Eu sempre divulgo, porque é onde eu consumo coisas aqui, ó. Aqui eu pus na capa, ó. Dia do Orgulho. Ó, clique aqui para assistir filme. Sobre brincar em casa, isso aqui é legal. Fala sobre um recorte do brincar em tempos de isolamento. Então mostra as crianças brincando. Deixa eu ver isso aqui, o que é? Sobre HIV e AIDS, também muito legal. Esse eu acho que eu já vi. Você já viu? Eu vi ali a imagenzinha do Cazuza, eu acho que eu já vi, não é estranha essa imagem do Cazuza ali. Eu acho... que legal. Que legal. É muito legal, chama Videocamp. Nossa, adorei.
Então, obrigada, Alina. Muito, muito obrigada. Adorei. Assim, a ideia agora é eu salvar, deixar disponível no YouTube para mais gente acessar depois. Tá. Qual aplicativo? Chama Videocamp, André. Não é aplicativo. Eu acho que não tem aplicativo. É um site, né? É um site. Aí você digita aqui em cima Videocamp. Ó, gente, eu tenho várias minhas abertas. Aí você digita aqui Videocamp, aí você tem que fazer um login, ele pede seu login e senha. E ó, guia para debates, é bem legal. Aí, coloquei aqui no chatzinho, Videocamp. Sim. Eu vou procurar, fiquei curiosa. Carol, amei, viu? Adorei. E eu gostaria de dar aqui um recadinho final. Vontade. Endossando o que você falou. Né? Endossando o que você falou, dando uma encorpada no que você disse. Que nós, mulheres, estejamos atentas para que a gente consiga se proteger. Uma proteger a outra. Quando a gente percebe que existe ali algum comentário pejorativo, alguma coisa que está, sabe, tirando a dignidade daquela mulher de viver o seu ciclo, de viver aquele momento que de repente ela não está tão afim de estar ali, de fazer o que ela deveria fazer, por exemplo, sei lá, dentro do trabalho, ou até mesmo no sexo com um parceiro ou com uma parceira. Se essa mulher não tem ali condição naquele momento de se defender e de perceber isso, que nós, né, que estamos aqui trabalhando para ganhar um pouco mais de consciência. Ai, peraí que eu dei agora, eu preciso beber água. Dei uma engasgada, não sei com o quê. Acho que é o clima seco, A garganta meio seca. Mas que a gente tenha a possibilidade, né, que a gente consiga estar atenta para defender umas às outras e até mostrar para essa mulher, falar assim, olha, você está no seu direito em não querer isso nesse momento, né? E viva a ovulação, como você bem falou. Se alguém abordar, não tenham medo de falar que estão menstruadas, né? A gente tem, aliás, completando esse recadinho final, nós não somos frágeis, nós não somos fracas por viver em um corpo de mulher. Não é porque você não está disposta ou porque você quer ficar quietinha na sua, é porque você é frágil. A nossa vida, ela não é pautada só pelo nosso grau de produtividade, só pela nossa disponibilidade para estar produtiva e até mesmo ativa e disponível sexualmente. A nossa vida não é só isso. Na verdade, ela não é isso. Ela não é isso. Exatamente. Então é isso, gente. E esse acolhimento, né, que você falou, às vezes a própria mulher se desacolhe, né? Ela sempre, hoje eu tô cheia de preguiça, não sei, sabe, assim, a própria mulher, desculpa, eu tô preguiçosa hoje. Às vezes a mulher fala de um jeito, né, que ela mesma se pune, né? Porque não tem referência, a gente tá com poucas referências boas. Então, a gente, por mais que a gente esteja vivendo um momento de muita diversidade, assim, eu tento pôr energia no que eu acho que é bonito, sabe? Que inspire e tal. Às vezes eu não consigo, mas assim, né? Às vezes eu fico chorando, mas assim, eu tento pôr energia nisso pra gente começar a criar referências, né? Então, se a mulher vire, sei lá, você tá no mercado, você vai pegar um ônibus, sabe, a pessoa tá meio devagar, assim, aí a pessoa, ela mesma, às vezes, sabe, se pune, hoje eu tô um lixo, sabe, tenta acolher aquela mulher, falar, tomara que amanhã você consiga descansar mais, tomara que essa noite seja mais, você descanse melhor essa noite, sabe, às vezes ela deita pra dormir e começa um pancadão na casa do lado e ela não pode fazer nada, né, não consegue, as 4 horas de sono que ela tem, ela não teve porque tinha gente celebrando alguma coisa do lado dela e ela não conseguiu dormir. Então, é óbvio que ela vai estar cansada, né? Então, né, acolher e falar, nossa, mas tomara que essa noite seja melhor, né? Tem fases do ciclo que eu também me sinto assim, sabe? Dá uma acolhida, né? Em nós mesmos. Hoje eu não tô a fim de fazer nada, sabe? Óbvio que se for uma constante, a gente precisa olhar, mas tipo, tô menstruada, tá muito forte, hoje eu não tô a fim de fazer nada, eu acho que eu mereço não fazer nada por hoje, sabe?
Acho que também esse acolhimento nosso com nós mesmos. É verdade. Ai, Carol, o papo tá tão bom que você tá falando, tá dando vontade de falar mais. Deixa pra lá. A gente foi ficar Deixa pra lá. também. Tá gostoso. Obrigada, Oi? Nina, pela disponibilidade. Obrigada. Até mais. Obrigada a você pelo convite. Adorei. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.